Há 73 anos, a Associação de Assistência à Criança Deficiente transforma vidas. Conhecida pela maior parte dos brasileiros, a ACD é um mundo muito mais amplo do que se pode imaginar. Só quem vive o dia a dia da instituição, seja como profissional da saúde ou paciente, compreende o tamanho de tudo do que é realizado. Referência dentro e fora do país pela excelência do Centro de Reabilitação e pela fabricação de órteses e próteses. A ACD é, antes de tudo, um marco definitivo nas vidas dos pacientes. Mais do que reabilitar e tratar, a ACD mostra caminhos possíveis para a inclusão social de crianças, adolescentes e adultos. Confira a reportagem de Marina Riz e Carlos Aros. O físico e matemático alemão Albert Einstein disse certa vez que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Certamente, se ainda fosse vivo, o gênio estaria perplexo com a precisão de sua análise. A culpa pela falta de humanidade, é preciso dizer, não é da tecnologia, mas das pessoas, que muitas vezes escolhem usar as ferramentas como instrumentos de distanciamento, não só dos outros, mas de si mesmas. Em um mundo cada vez mais digital, as características humanas se tornam ainda mais valiosas. E na ACD, o que não falta é humanidade. Há quem diga que o cérebro é a tecnologia mais poderosa já criada. Outros vão dizer que o coração. Aqui na ACD, eles desenvolveram uma tecnologia superior a estas duas e que, na verdade, é a fusão de ambas. Tudo o que acontece aqui é baseado no amor, no afeto. A tecnologia, as ferramentas, os aparelhos servem para dar suporte a essa relação poderosíssima, um vínculo de afeto criado entre os fisioterapeutas e os pacientes, os médicos e os pacientes. Um cuidado que vai muito além daquilo que pode ser prescrito em um tratamento. A Associação de Assistência à Criança Deficiente, ou simplesmente AACD, foi fundada em 1950 pelo especialista em ortopedia Renato da Costa Bonfim. Naquela época, o Brasil enfrentava a poliomielite, uma doença transmitida por um vírus que afeta crianças e adultos e pode, em 1% dos casos, desenvolver a forma paralítica, que causa sequelas permanentes. Na primeira sede da ACD, na Rua Barão de Piracicaba, nos Campos Elíseos, eram atendidas algumas dezenas de pacientes. Atualmente, o complexo, na região do Ibirapuera, em São Paulo, que reúne o Hospital Ortopédico e o Centro de Reabilitação e as outras 6 unidades no Brasil, atenderam quase 60 mil pacientes só no ano passado. Os números da ACD impressionam. 760 mil atendimentos, 30 mil exames, 7 mil cirurgias, a maior parte delas de alta complexidade. Tudo isso ao longo de um ano. Essa engrenagem é movida por um time apaixonado pelo que faz. São 1.900 funcionários e 1.050 voluntários, que dedicam algumas horas por semana para apoiar profissionais, pacientes e familiares. Da recepção até os leitos do hospital, passando pelos mais diferentes setores do centro de reabilitação, todos os processos são pensados e modelados para melhorar a experiência dos pacientes. Mais do que isso, para que a experiência de cada pessoa seja única. Essa visão humanizada fez com que a ACD fosse reconhecida com premiações nacionais e internacionais, além de 2 certificações importantes. A norte-americana Planetary, que reconhece o nível de excelência no cuidado centrado na pessoa e no atendimento humanizado, e a canadense Q-Mentum, que reconhece padrão de excelência em qualidade e segurança em saúde e integridade do paciente. Os prêmios confirmam aquilo que é percebido diariamente pelos milhares de pacientes que passam pelas unidades da ACD. As pessoas vêm em primeiro lugar. Eu acho que o acolhimento
das pessoas aqui na ACD faz toda a diferença. E não é só sobre o tratamento. Você cria contatos, você cria vínculos que vão além daqui. Explica cada movimento que está fazendo, o que ajuda, orienta o que deve fazer em casa. Todos os produtos aqui são customizados porque é o tamanho do... É feito para aquela pessoa. Feito para aquela pessoa. Obviamente, uma operação tão complexa exige aprimoramento constante. E se por um lado, há cada vez mais tecnologias empregadas no dia a dia da ACD, por outro, o investimento em pessoas e a consciência do papel fundamental de médicos e fisioterapeutas na reabilitação dos pacientes são ainda maiores, como conta a superintendente de práticas assistenciais, Alice Rosa Ramos. Não é assim, eu simplesmente entrei e gostei. Não, tem que gostar mesmo, porque tem uma dedicação. E eu acho que a gente tem uma mescla muito grande, acho que desde a minha época, de pessoas mais antigas de casa com pessoas mais jovens. Esse pessoal mais antigo, ele vai passando um gostar da instituição que vai além do trabalho. É um amor mesmo, sabe? E a gente se torna uma grande família. Então eu acho que esse ambiente gostoso de trabalho, a gente consegue transferir para aquilo que a gente faz porque gosta. Então a gente quer ir além. São 37 anos dedicados à ACD. Alice começou na instituição ainda durante a residência médica. E de lá para cá, mesmo tendo assumido cargos executivos, nunca abandonou os atendimentos. Essa relação com os pacientes gera satisfação pessoal e profissional. É um tempo de vida, na realidade, que a gente acaba tendo com as pessoas que estão aqui dentro, que a gente aprende e eles também têm essa coisa de olhar para o trabalho que a gente está fazendo, né, admirar esse trabalho, além daquelas coisas só manual, mecânica. O fisioterapeuta não é só aquele que vai fazer lá o alongamento, ajudar o fortalecimento. Não, ele está na tua vida. Sempre quis ser veterinária. Depois que eu vim pra cá, me veio essa vontade de ser fisioterapeuta nessa área mesmo, de ajudar as pessoas. Porque é uma coisa que quando você passa, você percebe que não devolve só um movimento, não devolve só uma coisa, devolve a vida para essa pessoa. É incrível isso, assim, como as fisioterapeutas mesmo conseguem ser, além de tratar o nosso problema, se tornam amigas. A capacidade de inovar diariamente é o que garante o sucesso da ACD há 73 anos. Seja na busca constante por novas abordagens clínicas com os pacientes em reabilitação, ou na adoção de sistemas de inteligência artificial para fazer a rastreabilidade dos materiais utilizados nas mais de 7.000 cirurgias realizadas todos os anos. Emanuel Toscano, superintendente de operações da AACD, explica que a inovação mora nos pequenos detalhes. A inovação para nós não é só tecnologia. Inovação é fazer algo melhor. Uma revisão de processo, por exemplo, em que a gente melhora o tempo de atendimento, reduz o tempo de atendimento, melhora a satisfação do cliente, é uma inovação. Nós temos sim uma abordagem mais abrangente sobre o que é inovação e prestigiamos medidas de revisão de processo. Na ACD não é exagero dizer que cada paciente é único. Do começo ao fim do período de permanência, seja no hospital ou nos centros de reabilitação, toda a experiência é customizada. Então, tudo pensando no melhor posicionamento da coluna e da sua funcionalidade, movimentos superiores, se a pessoa tem um movimento maior de movimentos superiores, para tentar ajudar na sua função, né? Então, assim, para a gente tentar
prevenir escoliose, uma má postura do canto do quadril, de repente os membros inferiores, membros superiores, mas a gente prioriza realmente a coluna. Quando os pacientes cruzam as portas das recepções aqui da ACD, quase todos eles estão indo em busca de transformação, de uma vida nova, de novas perspectivas. E nessa recepção aqui, onde eu estou, é mais ou menos isso que acontece com um objetivo muito específico. Ao retirar a senha aqui para o atendimento, que já foi pré-agendado com alguns dias de antecedência, os pacientes estão na expectativa. Ou para tirar as medidas e fazer o molde para uma prótese, para uma órtese que logo, em algum tempo depois, eles vão receber, ou eles vão retirar o produto final, já trabalhado, feito de maneira exclusiva, personalizada para eles. Esse processo todo acontece aqui. Ao cruzar aquela porta ali, um novo mundo se abre, novas perspectivas. E tudo isso nasce lá atrás, na oficina. A ACD possui 5 oficinas ortopédicas: Recife, Uberlândia, Porto Alegre, Osasco e São Paulo. Juntas, elas produziram somente no ano passado mais de 55 mil produtos ortopédicos, como próteses, órteses e cadeiras de rodas. Embora seja um núcleo técnico que usa equipamentos de alta tecnologia, como impressoras 3D e máquina de corte a laser, a oficina é também um ponto de contato com os pacientes. E ainda que todo o processo tenha base tecnológica, a premissa é que ele seja humanizado. A confecção de próteses e órteses começa com a avaliação da necessidade do paciente. O técnico João Batista, há mais de 20 anos na AACD, explica como essas peças são confeccionadas. A gente faz o gesso no paciente. No paciente. Justamente por não ser possível fazer escaneado. Enfim, ele tem uma patologia e uma característica muito específica, que não permite, por exemplo, o escaneamento ou uma medida precisa a ponto da gente fazer ele eletronicamente. Aí a gente tem que fazer manualmente para a gente chegar nisso aqui. Perfeito. Entendeu? Bacana. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vê que é uma mescla de produto aqui, ó. A gente tem a parte que é aparelho que seria para um tutor longo, acoplado em uma prótese que é para uma amputação ou malformação, que é o caso desse bilateral. Bilateral. Ou seja, esse paciente vai usar as duas próteses. Exatamente. É uma peça só, mas são as duas porque é para cada membro. Mais o aparelho, que seria essa parte de metal aqui. Então aqui a gente tem metal, a gente tem esse plástico, né? Esse polipropileno, e esse aqui o que é? Esse PU. PU. É poliuretano. É uma junção e aí a gente... E depois daqui é feita uma laminação. Em boa parte dos casos, as próteses ou órteses já são feitas digitalmente. Desde o momento em que as medidas do paciente são tiradas até o molde das peças, que pode ser feito com gesso ou por meio de um scanner que gera uma imagem computadorizada com muita precisão, que posteriormente é manipulada por computador para depois ser enviada para impressão. Mas mesmo com toda a tecnologia disponível, há casos em que o contato humano e o olhar, a experiência do profissional são indispensáveis. E é esse molde que, em um futuro muito próximo, vai ser feito digitalmente. Em boa parte dos casos já são digitais. É que esse caso é muito específico, tem muito detalhe que a digitalização ainda não consegue atender. Ou seja, isso é muito importante. É um entendimento de quando a tecnologia ela é necessária e quando ela está sobrando, porque ela não vai atender o aspecto mais importante do que vocês fazem aqui, que é humanizar esse atendimento, fazer com que ele seja específico para cada um. Exato, não é a paixão pela tecnologia, é pela solução. E pelas pessoas. Então é usar e dosar a tecnologia nesse limite. Exatamente. Entre o início e o fim do processo, em média, são necessárias 7 provas para ajustar e adequar a prótese ou a órtese ao máximo conforto. A ideia é que a presença do paciente seja otimizada. Por isso, muitas vezes, mais de um ajuste é feito no mesmo dia. A maior parte desses ajustes exige o olhar atento e a sensibilidade, não só do fisioterapeuta, mas do técnico,
que com muita destreza atua como um artesão, moldando as peças. E o cuidado aqui se manifesta em diferentes formas, seja no atendimento, no primeiro contato com o paciente ou no processo de produção, que é um híbrido entre o artesanato e a industrialização. Se por um lado os profissionais aqui são artesãos, mestres na construção de próteses e órteses, é a tecnologia que permite a escala, que permite que as mais de 50 mil unidades dos produtos, os mais variados produtos, sejam entregues para os pacientes que precisam. E a customização, ela se revela, por exemplo, nessa goteira aqui. O paciente, muito provavelmente, gosta de carros, de trens, de ônibus, de caminhões e pediu para que a goteira dele fosse decorada com essas imagens. Assim como esse aqui, outras centenas de pacientes fazem pedidos, seja do ponto de vista estético ou os milhares que precisam de detalhes muito específicos, seja um apoio mínimo do braço, seja uma mudança muito sensível na construção da goteira, para garantir o conforto e para garantir a melhor experiência durante o uso da órtese e da prótese. A oficina pensa em tudo, mas principalmente nas pessoas. Atendemos então, os pacientes que chegam até a ACD, mas também atendemos aos pacientes que são encaminhados pelas estruturas de atendimento ao SUS do município. Então, por exemplo, uma UBS, um SER daqui do município de São Paulo, ou de outras unidades fora de São Paulo, em Recife, Porto Alegre, também tem esse fluxo de atendimento, exceto o hospital. Mas, ou seja, nós atendemos também a demanda que é encaminhada diretamente dos equipamentos de atendimento básico do município. Nós somos contratados como uma solução para uma demanda deles. Um fornecedor. Um fornecedor. Nesses casos em que eles atendem o paciente, identificam a necessidade do paciente, e a gente vai atender aqui com uma cadeira de roda, com uma órtese, uma prótese, mas também somos um provedor de serviços completos, como eu estava falando, dessa linha de cuidado. Que às vezes o paciente ele é encaminhado para o nosso ambulatório, e aqui no nosso ambulatório que a gente detecta todas as necessidades dele. Então a gente ajuda, assim, a atender essa demanda das duas formas, né? Sendo um provedor de serviços de produtos, mas também de um serviço totalmente especializado. A órtese craniana é um exemplo de peça desenvolvida e produzida pela oficina ortopédica com o uso da impressora 3D. O capacetinho, como é conhecido, é fundamental para o tratamento da plagiocefalia deformacional, que se manifesta no crânio maleável da criança. Os gêmeos Mateu e Pietro Nunes Bortolotti, de 1 ano de idade, têm plagiocefalia. Desde janeiro de 2022, eles são atendidos pela ACD, pelo médico Fábio Okuda. A partir da indicação do especialista, os dois bebês começaram a utilizar o capacetinho e o resultado, em pouquíssimo tempo, impressionou. A assimetria encefálica diminuiu consideravelmente. No quadro de Mateu, em que o caso era mais acentuado, a mudança é notável com o capacetinho. Já Pietro respondeu bem à fisioterapia, como conta a mãe, Juliana Nunes. 15 dias a gente já viu diferença já viu uma com melhora. O capacete. Caramba. Você fala assim, já viu a correção aqui na lateral, então a gente não se arrepende nem um pouco de ter colocado o capacete. Ele vai fazendo os ajustes internos para que o capacete acompanhe o crescimento dele e ao mesmo tempo vai arrumando a formação da cabeça. Como que foi? A gente fica pensando, poxa, vai usar um capacete, a prótese, o nome, a prótese acaba assustando, imagina um pouco de início. Assusta, eu chorei, eu confesso, eu chorei. Mas depois quando a gente chega aqui na CD, aqui é uma lição de vida, todo momento, sabe? E a gente olha e dá graças a Deus por nossos filhos ter saúde também. E eu sou muito feliz de
dele ter só isso, sabe? Eu agradeço a Deus, que não é nada mais sério. E graças a Deus que as outras crianças têm ACD para ajudar na cadeira de roda, numa prótese, tudo isso. O meu é só o capacete e um tratamento de 4 meses. E ao contrário do que se pode pensar, a oficina não está desconectada de todo o ecossistema da AACD. Está aqui mesmo no complexo do Ibirapuera. Bastam alguns passos, atravessar este pequeno corredor para chegar ao centro de reabilitação, o encontro com os pacientes. Os atendimentos são semanais e podem se estender por meses, até anos. É, acima de tudo, uma relação de confiança, uma troca, em que um ensina o outro. Cada paciente é acompanhado pelo mesmo fisioterapeuta ao longo de toda a jornada de reabilitação. Os vínculos que surgem a partir desse contato são fortes e cumprem um papel determinante para a recuperação. Tem dia que a gente chega aqui cansada, porque é difícil ter que vir toda semana, ter que fazer esse tratamento, que é um tratamento longo, mas você chega aqui e você tem amigos, você faz amigos, você tem pessoas que você pode contar, que tem dia que você fala, nossa, eu tô muito cansada. E não é só sobre o tratamento. A minha fisioterapeuta mesmo, a gente conversa, a gente brinca, e são pessoas que sempre tem alguma coisa que ajuda um ou outro, assim, é muito, muito bom. A estudante Helena Correia Pinto convive há anos com escoliose, uma curvatura anormal da coluna para um dos lados, criando um desvio no formato de um C ou de um S. Por causa dessa condição, a adolescente de 15 anos perdeu a vontade de praticar exercícios e de realizar atividades corriqueiras. Investigando, a gente percebeu que a minha coluna estava torta e pedimos para um ortopedista pedir um raio-x. O ortopedista pediu, eu fiz e deu claramente a escoliose. Só que o ortopedista passou RPG e uma fisioterapia que não era para coluna. E eu fiz, só que eu comecei a fazer e eu fiz acho que mais de 2 meses e a gente não percebeu resultado nenhum. E aí por um amigo da minha mãe, uma amiga da minha mãe, que o filho dela também estava com escoliose, a gente descobriu o perfil do Dr. Alex. E aí chegando aqui, ele viu o raio-x, fez a medição, porque não tinham nem medido a curvatura, né? E aí ele mediu e indicou o colete e a fisioterapia. Além da fisioterapia, Helena também usa um colete, que é produzido pela oficina da AACD. A órtese, desenvolvida a partir de um molde do corpo da paciente, é fabricada por meio de processos digitais e de usinagem, o que gera maior conforto e precisão no encaixe do corpo, promovendo maior eficiência na recuperação. Até você entender que é uma coisa para te ajudar, uma coisa que eu acho que me ajudou muito foi que no começo, antes de eu começar a usar o colete, a minha fisioterapeuta falou para mim, não é seu inimigo, o seu colete está com você para te ajudar. Se você quiser, eu quero usar uma roupa e não quero usar o colete, eu quero ir na piscina e não quero usar o colete, ele é seu amigo, ele tá aqui para te ajudar, então você pode tirar, você pode conviver com ele, isso não vai te impedir de viver. E eu acho que isso me ajudou muito. Conforme você entende que o colete não é seu inimigo, fica muito mais fácil, porque essa questão de beleza, realmente, às vezes é muito complicado, mas você começa a se adaptar com ele, sua vida continua normal, você percebe isso, no final não muda nada. A AACD possui um centro de excelência no tratamento da escoliose. Mesmo com todo o desenvolvimento técnico e o avanço nos métodos de tratamento, também nos processos cirúrgicos, o médico Alexander Rossato, que atua há mais de 2 décadas na AACD, explica que a abordagem com o paciente precisa ser ampla, com acolhimento para a melhor compreensão do quadro e do tratamento. Obviamente, quando o tratamento ele é muito frio, muito distante, e você só diz ao paciente o que ele tem e o que precisa ser feito sem esse acolhimento, muitas vezes você ou perde o paciente, esse paciente vai procurar algum outro local,
ou muitas vezes ele não adere, não confia no tratamento que você venha a propor futuramente, né? E o que a gente observa hoje em dia, que a gente não observava anteriormente, é que além de impedir às vezes a evolução e a progressão dessa deformidade, a gente tem conseguido alguns graus até mesmo de correção. Logicamente que não é um tratamento fácil, é um tratamento prolongado, onde você vai submeter um jovem ao uso de um colete e ele vai estar exposto à sociedade, à escola, tem toda essa questão social envolvida, e aí entra a parte humana, entra a parte da conversa com o paciente, com a família, do trabalho que o fisioterapeuta faz muito bem feito aqui, que é se aproximar do paciente para que ele tenha uma adesão ao tratamento. O paciente tem alguma dificuldade, seja emocional, psicológica, do uso do colete, entra o papel da psicologia. O próprio ortesista que confecciona esse colete está em contato direto conosco. O fisioterapeuta que vai ter o contato constante com esse paciente nas reabilitações, que normalmente é feita semanalmente, vai estar também em contato direto com o médico. Então esse olhar multidisciplinar, feito no mesmo local, se torna mais fácil o tratamento desses pacientes mais complexos. Não só da escoliose, mas outras deformidades de membros inferiores, tudo é feito aqui. Então, uma vez o paciente inserido dentro da ACD, o tratamento na sua totalidade é realizado aqui dentro. Ele não precisa sair para fazer um exame, ele não precisa sair para fazer uma interconsulta com uma outra especialidade. Então, isso facilita muito nossa abordagem com esses pacientes. São inúmeras as interfaces com os pacientes, desde o atendimento médico ambulatorial, passando pelo centro de reabilitação, pela oficina de próteses, até os casos em que a cirurgia e a internação são necessárias. A AACD não só oferece esses serviços, como ela os integra para que a abordagem multidisciplinar amplie as possibilidades de tratamento e de reabilitação. Algumas pessoas perguntam, mas por que o tratamento na ACD é diferente? Né? O que vocês têm diferente? Acho que é exatamente isso, a gente transita muito bem entre todos. As pessoas estão no centro o tempo todo. Do começo ao fim do processo, é o foco na experiência dos pacientes que move a engrenagem da AACD. Vamos conhecer os segredos do Centro Cirúrgico e como um projeto que nasceu com o objetivo de dar mais segurança para pacientes e médicos fez da AACD case internacional. Você vai explorar agora o universo da instituição que muda histórias de vida com muito amor e com todo o amparo da tecnologia. E a gente continua nessa nossa jornada aqui, desvendando os segredos da AACD. A gente está aqui no hospital, que fica ao lado do centro de reabilitação, tudo nesse complexo aqui na região do Ibirapuera, em São Paulo. Uma área que foi ampliada nesse processo de crescimento da AACD, que a gente já contou. E a gente veio investigar o processo de esterilização de materiais e talvez para muita gente possa parecer algo extremamente analógico. Mas a Marcela, que é a coordenadora aqui da Central de Material e Esterilização, coordenadora aqui da enfermagem, vai contar pra gente que não é bem assim. Tem muita tecnologia nesse processo, né, Marcela? Bastante. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Onde a gente está nesse momento? O que é esse espaço aqui? Esse aqui é o nosso hall de entrada, que a gente trabalha basicamente com 75% do volume de esterilização aqui é material consignado, ou seja, os materiais implantáveis. Por quê? O nosso hospital ortopédico, então a gente necessita de materiais de implante. Então são placas, parafusos, hastes. Então aqui é onde a gente recebe os materiais. Então tudo o que vai chegar para cirurgias, isso, vem por aqui nessas caixas de metal. Isso. Dá para dizer que cada caixa dessa é um kit que vai para um paciente específico. Exatamente. O que tem nesses kits
que exige essa esterilização e esse controle tão rígido? Placa, parafuso, haste, instrumental básico para cirurgia, material de apoio. Aqui é um pouquinho do nosso processo, a gente acaba tirando essas caixas que elas são caixa de transporte, não? Então a gente tira para não entrar dentro da nossa CME, né? Porque ela não pode entrar dentro desse processo. Então vamos voltar 2 casas. Isso aqui ainda não é o centro cirúrgico. Não. O centro cirúrgico está num outro andar. Um outro andar. Aqui vocês recebem todo esse material, é uma área de apoio. Vou tirar o óculos porque a máscara está embaçando. Vocês recebem esses materiais, cada caixa dessa está identificada, vocês sabem o que tem dentro dela. Exatamente. Tudo isso já foi informatizado. Informatizado. E tudo corresponde a um paciente que vai passar aqui por um procedimento no centro cirúrgico. Sim, a gente trabalha hoje com a inteligência artificial, que a gente trabalha hoje com um tablet na mão. Então, está tudo dentro de um sistema integrado com o nosso sistema hospitalar do Otazi. Então, a gente desenvolveu um sistema próprio aqui da ACD para integrar os processos informatizado. Ele desenhado para ACD. Ou seja, esse sistema ele foi customizado para atender a demanda de vocês, que é uma demanda específica. Diferenciada. O que é o diferencial de um centro cirúrgico em um outro hospital que é diferente aqui para vocês? A demanda, o número de materiais consignados e como a gente faz essa gestão. Então, os hospitais hoje ele tem material interno, a gente trabalha com material externo. Para você fazer a gestão de um material que não é seu é muito difícil. Imagine você trabalhar num condomínio e você ter que lavar pratos de um condomínio que tem 200 apartamentos, você trabalhar com 200 pratos, 200 copos e você ter que devolvê-los para todos os condôminos. Exatamente. Então a gente faz isso através dessa inteligência artificial. Cada aparelho, cada equipamento que está dentro da caixa, que vem nessa caixa, ele está tagueado. Cada instrumental ele está rastreado através desse sistema. E aí, daqui dessa área de recebimento, a gente vai para onde? A gente vai para uma área suja, aí a gente vai dar uma olhada assim, um pouco básica, assim, porque depois vocês vão querer dar uma olhadinha ali na nossa área limpa, mas basicamente a gente chama de área de limpeza. Então, aqui a gente lava o material, então a gente tem vários processos, então aqui a gente separa, aí a gente não entra muito aqui dentro, né? A gente pode parar aqui para não entrar mais ali, mas a gente consegue identificar. Aqui são equipamentos de limpeza. Cada uma dessas portinhas é uma máquina de lavar, vamos colocar assim. Isso, é uma lavadora. E aí os equipamentos são colocados ali. Isso, são separados, eles são separados ali por processos. Tá. Tem etiquetas por horário. Então essa placa aqui atrás do Dan Lúcio, por exemplo, que a gente está vendo aqui, Dan Lúcio, mostra para quem está nos acompanhando. Essa placa aqui... Aqui ele está identificado com o nome do paciente, data da cirurgia, depois vocês tiram, né? Sim, claro. QR Code, um ID único do paciente, que é para rastrear. Então a gente faz a leitura do QR Code. Na hora que ele entra lá no equipamento, a gente bipa o equipamento, bipa o material para a gente saber onde lavou, quem é o paciente, depois a gente tem essa informação dentro do sistema. Por isso que cada equipamento tem um QR Code também, ou seja, antes de entrar, bipa o material e bipa a máquina. Exatamente. Terminou o processo de lavagem, a hora que retirou, mais uma vez vocês identificam que ele já foi limpo. Exatamente. E esse é o primeiro processo, primeiro passo desse processo. Exatamente, que é a limpeza. Daqui os materiais vão para onde? Vão para a área de preparo de material. Venham comigo. Aqui são os fundos daquelas máquinas. Exatamente. Oi, gente. Boa tarde. Então, o material que foi colocado lá, a gente consegue ver por aqui. Isso. Então, ele é barreira, né? Então, esse material, ele tem uma barreira, ele sai por aqui. O material, ele tem que seguir um fluxo único. Ele sai em fluxo único, daqui ele sai, você vê que ele está identificado lá com o QR Code dele. Então, esse material foi bipado aqui com esse QR Code. E do lado de lá da máquina tem um QR Code igual a esse aqui. Isso. Antes de entrar, ele é bipado, a máquina é bipada. Quando termina esse ciclo de lavagem, a turma que está aqui desse lado faz a mesma coisa. Retira, bipou, finalizando. E aí eles vêm para cá. Exatamente. Aí ele fica ali
identificado por horário, porque a gente tem que priorizar o horário da cirurgia. Ou seja, vocês estão identificando já as cirurgias que vão acontecer às 14 horas de amanhã. Isso, 6 horas da manhã. Então aquele ali é o primeiro que eu vou pegar para preparar. Então ali ele tá fazendo a inspeção do material. Se você olhar ali, ó. Então, aqui ele pegou aquela caixa dali, está conferindo se todos os itens que ele vai precisar na cirurgia estão aí dentro. Ele está fazendo a inspeção, ele está inspecionando para ver se realmente ele está limpo, ele está contando, ele está verificando limpeza, quantidade, se realmente é o material do paciente, porque ele está aqui identificado, ele está verificando juntamente com a fotografia que foi feita lá fora. No recebimento. Exatamente. E tudo isso ali está impresso, claro, tem uma pastinha, mas tudo isso está no sistema. Tá dentro do sistema também. Todo mundo consegue, ele tem também ali em cima um tablet. Exatamente. E ele consegue fazer. E aí ele imprime novas etiquetas para aplicar essa caixa. Isso, ali é a etiqueta de identificação, que ali ele vai sair o nome do paciente, que é a outra etiqueta que ele também vai fazer uma outra leitura, que é da esterilização. Vamos lá para a esterilização, Vamos então? para a esterilização. Aqui, como é o funcionamento dessa área? Vocês trabalham 24 horas por dia? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, sempre tem um processo anterior às cirurgias que irão acontecer? Sempre. Quantas cirurgias, em média, vocês atendem por dia? A gente atende de 30 a 40 cirurgias dia. Ou seja, são 40 kits desses. Por dia, mas para cada paciente, no mínimo, são de 10 a 35 caixas por paciente, ou seja, minimamente. Uma única cirurgia pode exigir 35 caixas como essa que ele estava montando ali. Exatamente. Se for uma cirurgia, por exemplo, de prótese, revisão de prótese, até 60 caixas por um paciente. Agora me conta uma coisa, Marcela, como era feito esse processo antes da digitalização? Era tudo manual, moroso. E a gente corria o risco de erros, né? Porque quando você tem a influência só do humano, isso é muito difícil, né? Porque você fica somente na mão do humano. Então, principalmente quando você tem pacientes homônimos, né? Que tem nomes iguais. Então, o risco é muito grande, né? E o que a gente tem de mais seguro aqui? Todos os equipamentos, quem trabalha em central de material sabe disso. A gente faz uma validação anual nos equipamentos. E a gente tem a quantidade de caixas que a gente tem que validar o equipamento e tem que se manter. Hoje, quando a gente coloca uma carga na nossa autoclave, a gente fotografa. Tá. Se por acaso a gente tiver uma infecção numa cirurgia, a gente tem até como rastrear como foi montada essa carga. Será que teve um erro de processo dentro da minha CME? Você consegue identificar todas as etapas? Todas as etapas, até como o colaborador. Então eu não preciso estar aqui para saber como foi feito o meu processo, porque eu tenho como buscar dentro do sistema. Teve redução de custo? Desperdício nesse processo? A gente tem, porque assim, quando eu coloco o meu processo seguro, eu fotografo. Eu não tenho perda financeira. Por quê? O consignado é um material muito caro. Quando eu garanto que aquele material está dentro da caixa, eu não perdi no centro cirúrgico, eu não perdi na CME, eu não gero prejuízo. Porque tudo é muito caro, né? Principalmente placa, parafuso, haste e qualquer outra peça. E de alguma maneira vocês também conseguem fazer uma demanda mais específica, ou seja, não tem sobra de material? Sobra não tem porque a sobra depende muito do centro cirúrgico, ou seja, né? Aí é dentro de cada procedimento. Isso, mas assim, a parte de perda, a gente não onera o centro cirúrgico, a gente não tem perda financeira aqui por conta de extravio e perdas de materiais aqui na CME. Então isso é uma coisa que foi um ganho, inclusive de tão grande que ficou, a gente escreveu, eu e Camila Paladino, que é a coordenadora do centro cirúrgico, dois trabalhos, um foi aceito na OR, né, que é uma das associações de enfermeiros de centro cirúrgico, né? Apresentamos no Texas, acabamos de voltar agora da Bélgica, de rastreabilidade, porque é um sucesso. Ou seja, isso que vocês fizeram aqui se transformou em um case e a referência hospitalar agora para o resto do mundo. Para o resto do mundo, porque assim, a gente conseguiu mostrar que é eficiente, eficaz e seguro. Quero agradecer você, Marcela, por esse tour aqui na CME e quero convidar você que está nos acompanhando a continuar o nosso passeio aqui, essa nossa visita, para conhecer esse mundo, porque olha, é um universo
essa ACD. Obrigado, Marcelo. Nada. O pequeno João Lucas da Silva faz tratamento na ACD há 6 anos. Ele nasceu prematuro, aos 6 meses de gestação, com apenas 900 gramas e com paralisia cerebral. A Locomate e outros equipamentos robóticos utilizados durante o processo de reabilitação são complementos à chamada fisioterapia de solo, que tem como objetivo recuperar movimentos e funções comprometidos. João já passou por diversas fases da reabilitação e hoje faz a fisioterapia com o apoio da Locomate. Elaine Santos, mãe de João, relembra com carinho a trajetória do filho na ACD e celebra a evolução. E o João, quando ele chegou na ACD, ele só se arrastava. Ele não tinha muitos movimentos nos membros superiores, tinha muita dificuldade, o joelho era bem rígido também. E durante o tratamento, assim, bem no início, ele passou na verdade, por uma equipe, né, de profissionais. E lá eles fizeram uma avaliação com o João, onde hoje ele faz físio, solo, faz físio aquática, faz TO, que agora ele teve alta recentemente, faz um grupo de psicologia também, que tem ajudado bastante o João. E no meio desse tratamento, o médico da ACD mesmo, o ortopedista, viu a necessidade de fazer uma cirurgia, né? E essa cirurgia realmente trouxe muita qualidade de vida para o João. Hoje, o João Lucas ele já consegue ficar de pé, já está tendo uma qualidade de vida bem melhor, já consegue fazer alguns exercícios. Isso, ele consegue fazer movimentos que ele não conseguia fazer antes, né? Tudo isso por conta do tratamento da ACD, inclusive a cirurgia, que é o que tem ajudado ele bastante. Hoje, ele tira de letra os passos acompanhados pelas pernas robóticas. O que é mais legal? Que você falou que no começo incomodava, agora já não incomoda mais, agora você já tá lá sabendo de tudo. Eu gosto de todos os jogos. Dos jogos é o mais legal? É. E pra mãe, o que foi mais legal? Então, para mim o mais legal de tudo foi ver a motivação do João, que a Locomate ela trouxe isso pro tratamento dele aqui no CD. Ele gosta de fazer a Locomate, porque ele através dos jogos isso estimula e motiva muito o tratamento do João. No caso da Locomate, o incremento de games torna a experiência lúdica e desafiadora, mais um estímulo para o paciente. Não é como se ele estivesse andando a esmo, ele tem um objetivo para alcançar. Em alguns ele tem que pegar um objeto, no outro ele tem que percorrer um circuito e etc. Qual a importância desse tipo de interação? A gente chama de quase que uma gamificação, porque vocês estão medindo a intensidade, quantos passos foram dados, qual perna teve mais força do que a outra na passada. Enfim, vocês conseguem, por meio do game, aferir uma série de itens que sem os sensores vocês não conseguiriam medir durante a terapia, né? Isso. O joguinho ele serve como uma motivação para o paciente e é um feedback para ele mesmo saber se ele está fazendo o movimento correto. Então, por exemplo, ele precisa fazer com maior velocidade, ele vai tentar correr junto com o robô vai sentir por meio dos sensores e o avatar vai aumentar a velocidade, então ele vai se alimentando, né? O paciente vai percebendo que ele está evoluindo e fica mais satisfeito, mais motivado e acaba fazendo o movimento sem precisar se concentrar tanto naquela função. A fisioterapeuta Gisele Rosanova conta que não são só as crianças, como o João, que se divertem com os jogos. Eles ficam animados, eles querem, a gente consegue marcar o recorde, né, a pontuação anterior. Então eles querem melhorar a cada treino, ajuda demais, assim, é uma terapia que a maioria dos pacientes curte bastante de fazer. Eu acho que nada substitui o ser humano, né, então a sensibilidade, essa interação, você saber o momento de parar, o momento de deixar mais difícil ou mais fácil, eu acho que ainda é muito do terapeuta, né. Outro equipamento importante e recém-adquirido pela ACD é o Andago. É mais um recurso terapêutico oferecido pela instituição para apoiar os fisioterapeutas durante o processo de reabilitação. Com tecnologia suíça, da mesma fabricante da Locomate, o Andago utiliza uma estrutura robótica que apoia o paciente durante o treino de marcha. Enquanto está conectado ao equipamento, o peso corporal do paciente é parcialmente suspenso. Isso evita quedas
e permite que as mãos e os pés fiquem livres para que a caminhada ocorra. Desta forma, os fisioterapeutas conseguem propor terapias mais completas que serão realizadas pelos pacientes com maior confiança. A AACD é a primeira instituição de saúde no Brasil a fornecer essa tecnologia para a reabilitação de pacientes. Quem utiliza o andago durante a fisioterapia é a Carolina Cobra Barbieri. A Carol sofreu um AVC há 2 anos, ficou 12 dias em coma e agora, aos 24 anos, atravessa a jornada de reabilitação com o apoio dos profissionais da AACD. Quando eu acordei, não sabia nada do que estava acontecendo. Tipo, foi um despertar assim de vários sonhos e tal. Eu não sabia onde eu estava. E era bem na época da pandemia. Então, eu só tinha a visita da minha mãe e do meu pai. Porque ninguém podia entrar no hospital. Não podia. Aí eles me falavam que tinha acontecido, mas eu não queria acreditar, sabe? A perda de parte dos movimentos é uma das sequelas deixadas pelo acidente vascular cerebral, mas os efeitos vão muito além disso. E justamente por isso que o apoio da AACD alcança a saúde física e mental dos pacientes. Carol celebra cada etapa de sua jornada de reabilitação e comemora os pequenos passos que dá rumo à sua independência. No começo, eu fazia a volta ali da Fiso em meia hora. Você fazia esse percurso aqui em 30 minutos? Não, aquele... Lá fora? É. E daí, na última vez, eu consegui em 16. Ou seja, você caiu 15 minutos quase. É. A gente fala que eu comecei no Locomate, tive todo um preparamento lá para conseguir ir no Ondago, porque o Ondago é um pouco mais, requer um pouco mais da musculatura. Está mais então, exato. E daí, quando eu tô no Ondago, eu vejo que tem toda uma estrutura me ajudando, mas eu tenho a sensação de estar andando, sabe? Essa que é a parte mais legal. É difícil, muito, porque até o pessoal falou, eu me canso, é a questão do... Exato. Mas é muito gratificante ver que eu consigo superar mais essa etapa. Ao longo do percurso pelos corredores da AACD, é muito fácil perceber porque as relações têm um papel importante no processo de recuperação dos pacientes. A Carol é prova disso. Ela é famosa por lá e muito querida por todos. Você é uma linda, Carol. Obrigada. Estou muito orgulhosa de você. Obrigada. Durante o período de reabilitação, a Carol concluiu a graduação. Ela se formou em gestão ambiental. Fez a defesa oral na banca de TCC com a ajuda da fonoaudióloga e da fisioterapeuta. Mas essa foi apenas uma das muitas conquistas alcançadas. Quando eu tive AVC, eu pensei, poxa, será que eu vou conseguir andar? E hoje eu tô aqui, ó. Que demais. Sabe? E eu pensava, poxa, será que eu vou conseguir fazer coisas que eu fazia no meu dia a dia? Com escovar o dente, tomar um banho, que eu queria muito tomar um banho. Eu pensava isso e hoje eu consigo, sabe? Ou seja, a gente não está falando de subir o Everest, a gente está falando de tomar banho. A gente não dá a menor importância no dia a dia para essas coisas até o momento em que a gente descobre o quão preciosas elas são. Exato, exatamente. Nas redes sociais, ela compartilha suas experiências, desenhos, fotografias e mostra, a cada dia,
os progressos em sua reabilitação. A escolha do nome de sua página no Instagram é simbólica: Paredes Azuis. Porque eu via a parede em frente a mim, era do hospital, com desenho e tal. E eu queria ver o céu, porque eu gosto muito do céu. Daí eu queria ver a grande parede azul. Aqui na ACD, esses pacientes são preparados para, com as devidas adaptações, enfrentarem esses desafios, superarem essas barreiras, ganharem autonomia em suas vidas. Essa sala aqui onde a gente está agora replica o ambiente de uma casa: o quarto, a cozinha, a sala de jantar, o banheiro. Todos esses ambientes comuns nas casas da maior parte das pessoas são adaptados aqui para que a pessoa com deficiência consiga encontrar caminhos, cada uma delas encontra um caminho diferente para isso, para realizar atividades cotidianas. Um exemplo disso está aqui. Essa é uma tábua para o corte de legumes, o preparo de alimentos. Mas ela não é uma simples tábua. Aqui ela foi adaptada. Uma borracha embaixo impede que ela deslize durante o momento da utilização. Esses dois pregos colocados aqui permitem que o alimento seja preso, fixado, de modo que ao cortar, ao manusear, a pessoa tem segurança. Ela se sente confortável para poder preparar a própria refeição. Aqui um outro exemplo, os talheres. A condição natural deles impede que algumas pessoas, a depender da deficiência, não consigam segurar, impede que o manuseio aconteça. Aqui na ACD, adaptações foram feitas no cabo, por exemplo, dessa faca, dessa colher, para garantir que a forma de segurar permita a alimentação do paciente, permita que ele consiga se alimentar sozinho. Independência, segurança, conforto para realizar atividades que são comuns à maior parte das pessoas. São pequenos passos de uma longa jornada e tudo começa aqui, treinando, ensaiando para a vida lá fora. Os familiares dos pacientes formam uma rede de apoio importante durante todo o processo de recuperação. Quando ingressam na ACD, não sabem se a jornada levará semanas, meses ou anos. E isso não importa. O objetivo é a reabilitação dos parentes. Mas durante o processo, quem apoia os familiares? Juliana Nunes, mãe de Mateu e Pietro, e Renata Correia, mãe de Helena, descobriram rapidamente o poder do afeto e que uma poderia ser o apoio da outra. A gente entrega os nossos filhos, eles entram e a gente fica ali trocando exatamente essa energia e pedindo para que Deus, proteja, abençoe os nossos e todos os outros que estão aqui. E aí é uma troca de sentimentos entre as mães. E aí, às vezes eu não estou muito legal, ela me acalma e vice-versa, e a gente vai falando, não é tudo pro bem dos nossos filhos, e aí a conexão é formada. E a força que a gente dá, porque insegurança de um tratamento, se não vai dar certo, se vai dar certo, como que vai ser, vai ficar deformado, não vai, sabe? Essa insegurança, Eu estou chorando, desculpa. É isso que a gente troca, toda quarta-feira. É isso que a gente troca, a gente dá risada juntas, a gente chora juntas e uma vai dando força para outra. Quando eu cheguei na CD, eu não tinha, na verdade, todas as mães, eu posso falar isso por todas as mães, a gente chega com o diagnóstico do nosso filho e muitas chegam sem recurso, No meu caso, eu cheguei sem recurso nenhum, sem saber o que ia ser da vida do João. E quando eu cheguei na CD, a CD abriu todas as portas para mim, para o meu filho, com todo o suporte, com toda a orientação que eu precisava sobre o que é uma paralisia, que eu não sabia o que era. E até hoje, tem 6 anos esse tratamento, até hoje eu sou muito bem assistida. A CD também faz um trabalho com nós mães também, que é muito importante, É difícil a gente ter que aceitar que o nosso filho precisa de uma cadeira, E a CD, ela fez esse trabalho comigo, Hoje eu posso falar, assim, que eu realmente eu soube entender melhor todo esse processo. Outra fonte de apoio importante e constante são os voluntários. Mais de 1000 pessoas que dedicam semanalmente algumas horas para as mais diversas atividades
dentro da AACD. Descobri que eu poderia também auxiliar, eu também poderia doar o meu tempo. Com todo o amor que eu recebo aqui, eu dou também. Esse tratamento que o paciente recebe, principalmente o seu acompanhante, quando ele chega por primeira vez, nós estamos ali para acolher, para recepcionar, para auxiliar, né, no que é possível, acompanhar no setor devido. Nós fazemos esse trabalho. Muitos decidem se tornar voluntários porque, em algum momento da vida, se conectaram com a AACD e querem retribuir, de alguma forma, o que obtiveram da instituição. É o caso da Mazé, que conheceu a AACD por causa de suas filhas, que foram pacientes. Hoje, ela é uma das coordenadoras dos voluntários, com muito orgulho. Eu conheci a AACD como mãe de paciente. A minha filha, aliás, são duas filhas, são pacientes aqui da instituição. Elas têm uma doença genética e eu vim aqui buscar tratamento para ela. A princípio, para a Helena, né, vim aqui nessa condição de conseguir respostas, né, e foi onde eu consegui realmente, onde eu encontrei tudo que eu precisava. Estávamos aguardando o horário dela e nós vimos um convite, né, para fazer um trabalho, não diziam qual era, mas quem tivesse interesse fazia uma inscrição. E ela, com 6 anos, olhou para mim e disse: mamãe, está na hora de você fazer alguma coisa pela instituição, por tudo que estão fazendo por mim. E eu me senti assim muito perdida, porque eu me via assim apenas como mãe dela e assim muito preocupada com que realmente eu pudesse ajudar. Eu não me achava capaz disso, né? Porque eu era mãe, mas enfim, vim para a reunião e era o primeiro Teleton. As formas de acesso à AACD são inúmeras. A maior parte dos pacientes é encaminhada pelo SUS, ou seja, deu entrada em uma unidade de saúde do município e foi direcionada para a AACD. O agendamento é feito online e as vagas são disponibilizadas no sistema da prefeitura para que o encaminhamento seja agilizado. A menor parte dos atendimentos é particular ou por meio de planos de saúde. A AACD era aquela que apoiava o Teleton e que era um hospital que ajudava um pouco pelo SUS. Eu não tinha ideia da proporção do que era aqui dentro. Do que era esse tratamento, de ser acolhida desse jeito, sabe? Eu não tinha ideia do mundo que tem aqui dentro. Como o SUS não cobre integralmente os custos dos atendimentos e dos demais procedimentos, e a parcela de atendimentos via Sistema Único de Saúde é enorme, a AACD depende da transferência de recursos públicos e de doações para se financiar. Qualquer pessoa pode doar. O Pix é o meio mais fácil. Basta usar o número de telefone 11 943 11 0144 ou o e-mail doeteleton@aacd.org.br como chave para a transferência. A doação pode ser de qualquer valor. Os dias em que estivemos na AACD nos permitiram conhecer um universo muito mais amplo do que qualquer pessoa pode imaginar. É um ecossistema vivo, rico de afeto, amor, esperança e, acima de tudo, humanidade. Mesmo com toda a tecnologia que dá suporte à operação gigante do Hospital Ortopédico, do Centro de Reabilitação, da Oficina de Próteses e Órteses, a ferramenta mais importante em todas as etapas do processo é o ser humano. Em 1930, 20 anos antes da fundação da AACD, Albert Einstein escreveu para seu filho uma carta e explicou o que é a vida. Segundo ele, a vida é como andar de bicicleta. Para não perder o equilíbrio, é preciso estar em constante movimento. Essa é a lição que a AACD nos ensina diariamente. Opa, você, ó. Ah, adorei. Deixa eu completar, faz assim pra gente completar, ó. O documento Jovem Pan fica por aqui. O programa você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Boa noite.
Realização Jovem Pan News.